sobre pesquisa eleitoral. Isso porque foi divulgada aí nesses últimos dias e que mostra um cenário de forte equilíbrio para a disputa presidencial deste ano. O presidente Lula aparece à frente, mas em empate técnico nas simulações de segundo turno contra nomes do bolsonarismo, como Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. A vantagem mais apertada é justamente contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O levantamento também aponta um eleitorado dividido na avaliação do governo e indica que a sucessão presidencial deve ser marcada por disputas muito acirradas. Para analisar o que esses números revelam e os possíveis cenários para a eleição, a gente vai conversar agora com o cientista político Melilo Diniz. Melilo, bom dia, é um prazer falar com você. Vamos falar de eleição. Bom dia, Marília. Bom dia a todos do Metrópolis. Eleições 2026, um tema candente e que vai estar na pauta do dia. É isso, Melilo. Eu já se agora, 2026, ele pode ser aí uma repetição de 2022 por conta dessas proximidades de números que a gente acaba tendo aí, né? O presidente Lula, ele acaba saindo na frente, mas os outros candidatos, né? Os outros nomes citados nessa pesquisa, eles também conseguem alcançar um bom número aí quando a gente fala em segundo turno. Pode haver aí uma repetição do que aconteceu em 2022? Eu creio que um cenário político tão polarizado como é o brasileiro tende a reproduzir exatamente o que aconteceu em 2022. Eleições nacionais, eleições para o Executivo Nacional, em que são dois grupos com muita definição na cabeça do eleitorado. Lula concorrendo para o seu 4º mandato e um nome que representa a oposição, ele representa um setor do bolsonarismo, muito provavelmente por meio de do filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Agora, há uma tentativa, seja por meio do PSD, de ter aí uma candidatura da terceira via, alguns partidos menores vão lançar candidatos. O fato é que é muito mais provável que nós tenhamos exatamente essa repetição por conta da extrema polarização que hoje está cristalizada. Trazer contexto, né, porque a gente está falando, né, desses números da pesquisa Meio Ideia, é importante a gente trazer então esses números, né? Nela mostra aí Lula com 46,2%, já Flávio Bolsonaro com 36%. Já em relação entre Lula e Tarcísio de Freitas, Lula está com 44,4%, já o Tarcísio com 42,1%. Em relação a Michele Bolsonaro, o presidente Lula aparece com 46% e Michele Bolsonaro com 39%. O que a gente vê nesse momento, né, Melilo, porque antes o nome de Flávio Bolsonaro ele não estava tão bem colocado ainda quando foi anunciado lá atrás como pré-candidato, ele escolhido pelo presidente Lula, ele não está, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não estava tão bem colocado nas pesquisas e a gente vê o número dele crescendo. E agora, como você acabou citando também, né, o PSD, ele deve vir aí, deve anunciar, ele que está com 3 nomes ventilados a pré-candidatura para 2026, ele deve aí falar em abril quem deve ser de fato o seu presidenciável, né, o seu nome para a presidência da República. Ele pode entrar nessa disputa e, de fato, o PSD, ele pode ter alguma chance em relação a essa questão da não polarização, como você disse, né? A gente ainda vive um episódio de polarização. Pode ser que não se reflita em 2026 isso? Eu creio que é a aposta de Gilberto Kassab que lidera a estratégia eleitoral do PSD. Veja que ele tem uma tropa de ex-governadores, alguns deles com muita repercussão nacional. Quem lidera nos números dentre os seus presidenciáveis é Ratinho Júnior, atual governador do Paraná, mas tem também ali o Eduardo Leite, com outro perfil, e Ronaldo Caiado, governador, aliás, de Goiás, mas que já concorreu à presidência da República em 89, portanto, o nome mais conhecido do eleitorado brasileiro. Agora, Gilberto Kassab olha para abril e a definição do nome
mas, ao mesmo tempo, sabe que é mais possível que ele não chegue à disputa do segundo turno, pelo menos em condições normais de temperatura e pressão. Portanto, a aposta dele é aguardar o resultado do segundo turno, do primeiro turno, para, no segundo turno, escolher um lado de quem vai estar para poder ter algum benefício quando acontecer a definição ali no final de outubro. Eu creio que Gilberto Kassab olha para o padre, mas também olha para a missa, está de olho no cravo e também na ferradura, tentando ver como se comporta. Por enquanto, uma candidatura de terceira via ainda não ganhou consistência, é pouco provável que ganhe essa consistência. Agora, do ponto de vista da disputa e da consolidação do nome de Flávio Bolsonaro, é um exercício que, inclusive, tem surpreendido a muitos analistas. Eu tenho apostado no nome da família Bolsonaro desde o ano passado e creio que ele, se mantiver equilibrado, sem grandes problemas nem escândalos e acusações, que provavelmente virão, ele vai ter aí condição de disputar o segundo turno com Lula. E aí, Marília, eu creio que nós vamos ter uma repetição de 2022, mas com uma diferença. É quase certo, na minha opinião, que nós vamos ter números ainda mais próximos uns dos outros na definição do segundo turno. Nas eleições de 2022, a diferença foi de 2 milhões e pouquinho mil votos. Não é? Foi uma diferença pequena. Eu creio que agora, em 2026, a diferença será ainda menor, exatamente porque é muito provável que essa polarização cresça ao longo de 2026. Destacar aqui, né, Melilo, que pesquisa ela é momento, né? Nós estamos ainda em fevereiro de 2026, as eleições acontecem apenas em outubro. O presidente Lula, ele deve lançar aí a sua candidatura nesse final de semana lá em Salvador, aí, em comemoração também aos 46 anos do Partido dos Trabalhadores. O que com certeza, essas pesquisas, mesmo sendo de momento, são pesquisas que devem sim preocupar aqueles que devem vir como candidatos. Você acredita que hoje essas pesquisas elas causam certa preocupação ao presidente Lula, que pode tentar aí a reeleição? Olha, Marília, Lula é muito experiente, o PT também já disputou eleições nacionais com muita disputas acirradas, e todo mundo que faz isso de modo profissional aposta muito menos na intenção de votos e muito mais na rejeição. Pesquisas eleitorais, até faltando 3 meses, ou seja, até julho, até agosto, elas são lidas ao contrário, elas são lidas pela rejeição e não pela intenção de voto. E aí tem um dado que é impressionante nessas pesquisas, inclusive nessa que você divulga hoje, que é a taxa de rejeição, que é quase imutável ao longo da série histórica para o presidente Lula e para candidatos, inclusive, como Flávio Bolsonaro. E aí isso vai evidenciando que é muito quase certo que o grande esforço que deve preocupar as candidaturas, inclusive a do Lula, é diminuir a taxa de rejeição. A taxa de rejeição de Lula está ali no campo dos 45%, que é muito, mas que pode ser revertida. Então, a maior preocupação de Lula, e todo mundo sabe que ele será candidato inexoravelmente a um 4º mandato, é que ele tem que reduzir e tentar melhorar a sua aprovação, mas reduzir a taxa de rejeição do eleitor, que está naquele campo ali do antilulismo e que vai dar muito trabalho, especialmente nas regiões sudeste e sul do Brasil. Melilo, e como